Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos dar continuidade ao livro Missionários da Luz. É um livro escrito por André Luiz e nesse livro André Luiz está acompanhando um grupo de desenvolvimento mediúnico. Os encarnados estão em desenvolvimento mediúnico, está sob orientação de Alexandre. E André Luiz, sempre ávido por aprendizado, acompanha Alexandre para entender melhor do intercâmbio mediúnico. Isso é o contexto maior do livro. No capítulo 8, em especial, que é no plano dos sonhos, André estava aguardando uma palestra dedicada ao estudo, ao aprimoramento dos encarnados. É claro que ela iria acontecer no plano espiritual durante o sono dos encarnados. Era um grupo de aproximadamente 300 encarnados, mas 10% apenas se dispunha a participar desse grupo de estudos durante o sono. E desses encarnados, Alexandre notou que estavam faltando dois, Vieira e Marcondes, e ele pede para um auxiliar, para o Sertório, ver o que está acontecendo. É claro que ele falou: olha, gente, o nosso grupo vai começar, nós não temos muito tempo, você vai até lá, se intere do que está acontecendo, mas não faça nada, só depois que acabar o curso é que a gente pode tomar alguma iniciativa e ver interceder. Por quê? Porque tem uma limitação. Qual é essa limitação? Os encarnados têm um período de sono e, se avançar muito o horário, eles vão acordar, eles não podem ficar. Então, por isso que Alexandre falou: olha, veja o que está acontecendo, mas volte depressa. Então, a parte 4 desse capítulo 8, nós temos o seguinte: a tese do companheiro era assaz interessante e educativa. Que tese era essa? Que André Luiz achou que esses que iriam participar do curso eram escolhidos. Alexandre falou: não, você está enganado. A oportunidade é dada por todos. Para todos tem essa possibilidade. Aproveita quem quer, eles não são privilegiados. Mas havíamos atingido pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. Então eles estavam conversando, Alexandre falou assim para o André Luiz: olha, André, eu sei que você gosta muito de aprender, acompanha Sertório nessa busca do que está faltando, para que você aprenda um pouquinho mais. É a residência de Vieira, vejamos o que se passa. Vieira era um dos dois que estavam faltando, eles foram até a casa dele para ver o que tinha acontecido. Morreu? O que aconteceu? Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes entrávamos dentro de quarto confortável onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. É claro que era durante o sono, então o perispírito tinha se exteriorizado do corpo físico, mas não estava longe. E o cara fazia um barulho meio estranho. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. O cara estava se borrando de medo, Sertório acercou-se de mim e observou: Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. Indicando a entidade estranha: creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Então o Sertório falou: olha, ele chamou. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto, que estava vestido de preto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Ele falou, delicadamente, ele queria saber o que acontecia. Não,
somos conhecidos velhos. E muito impaciente acentuou: hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Ele começou a meter a boca nesse que era conhecido dele, que tinha morrido, sem pensar duas vezes nas consequências. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos. Isso faz com que a gente reflita quando a gente resolve falar mal de quem já se foi. Pode acontecer com a gente. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis, quanto aos motivos de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. É a história, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele meteu a boca nesse conhecido e ele resolveu esclarecer os fatos. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. E ficou com medo do André Luiza do Sertório. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade, os ditos maliciosos? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Então, cuidado a gente, quando a gente resolveu desancar alguém que está entre os mortos, ele pode vir tomar satisfação com a gente. Por que não? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou: talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Era Sertório tentando amenizar a situação. Enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto: Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos.
Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava e, talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencanar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Então, André Luiz ficou com dó, né, desse Vieira, que estava lá morrendo de medo, literalmente. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento, mas podemos socorrê-lo, acordando-o. Ele falou, olha, não dá para a gente continuar aqui dialogando, esclarecendo, o tempo está passando e o curso vai começar, vamos acordar ele, algum jeito que a gente pode ajudar. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. O cara deve ter quase morrido, de fato, né? Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, e ouviu exclamar, palidíssimo, graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. É claro que ele não ia dizer, né, puxa, eu fiz bobagem, falei mal de quem não devia, o cara veio tirar satisfação comigo e agora, né? Não, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Engoliu as próprias palavras. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Então, muito cuidado quando a gente for comentar da vida dos outros, a gente não sabe, né, as consequências que isso pode ter. Em primeiro lugar, a gente não tem muita moral, eu pelo menos não tenho, para ficar falando mal dos outros, né? Porque a gente não tem uma vida assim que siga de fio a pavio os ensinamentos de Jesus. Então fica aqui a lição. Às vezes a gente acorda meio, parece que no tranco, parece que estava correndo de alguém. Parece não, com certeza a gente estava correndo de alguém. A gente precisa se preparar, né? Buscar mais a vida espiritual, se preparar para dormir fazendo uma prece, pedindo que, se houver permissão, para que a gente participe de cursos de aprendizado, para atividades de aprendizado, de auxílio ao próximo, se houver essa permissão, e pedindo a Deus que nos guarde nos momentos que nós estaremos momentaneamente afastados do corpo físico. É isso aí, até a próxima.